Nesse vídeo a gente vai falar sobre o Geometry Nodes, que é um sistema que entrou hoje no Blender 2.92. E se você não sabe o que é, o Geometry Nodes é um sistema de notificação do Blender. É a primeira etapa do sistema de notificação, começando por algumas funções de modelagem, alguns modifiers, e mesmo que no momento só tenha cerca de 24 a 28 nodes disponíveis, já dá para fazer muita coisa. A promessa é que nas próximas semanas mais nodes sejam adicionados e você pode esperar que o sistema ele vai evoluir, principalmente quando a comunidade começar a distribuir nodes e compartilhar add-ons e esse tipo de coisa. Então, essa é uma aula apenas para situar você no que é o Geometry Nodes, os primeiros passos e como fazer aí as suas primeiras funções dentro desse novo sistema. Então vamos lá, porque esse vídeo ele é muito essencial se você gosta de Nodes e se você quer trabalhar com Nodes no Blender para fazer modelagem procedural, motion graphics, efeitos visuais e por aí vai. Então vamos nessa. Bom, para usar o Geometry Nodes, basta baixar a versão mais recente do Blender 2.92 Alpha, certo? Pelo menos na data de gravação desse tutorial, a gente precisa do Blender 2.92 Alpha. Então, você não precisa fazer mais nada, basta usar agora o sistema de editores para ativar o Geometry Node Editor. Eu vou dividir minha interface aqui, fazer um vertical split e vou agora fazer aqui o Geometry Nodes Editor, tá? Então vamos colocar aqui o nosso, enfim, o nosso sistema de nodes. Vou deletar essa luz e essa câmera, porque a gente não vai precisar, e com esse cubo selecionado, eu vou vir aqui nos modifiers, e aqui, veja só, a gente tem esse modifier chamado Geometry Nodes, tá? Quando a gente coloca ele, basicamente a gente tem uma informação de Geometry na entrada e uma informação de Geometry na saída. Ou seja, a gente vai colocar coisas dentro dessa node tree, ou seja, essa árvore de nodes, e aí tudo que a gente colocar vai ter uma saída e vamos torcer para que tenha uma boa saída aqui na viewport. Então, a coisa mais básica que eu acho que você pode fazer é você vir em Geometry, ou então você vem aqui em Edge, Geometry e usar um node de Transform. Você pode só soltar aqui entre os dois nodes, tá? E ele se liga sozinho. Então, aqui a gente tem opções, veja só, de Transform, né, a coisa básica, Rotation e também de Scale, tá? Uma coisa que você pode fazer, veja esse socketzinho transparente, você pode puxar daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, e aqui na listagem dos modifiers você tem agora os mesmos controles, tá? Você pode rotacionar também e escalonar. Se quiser organizar isso, você aperta nesse botãozinho bem aqui, ou a tecla N do teclado, e na aba Node você tem aqui o sistema de interface dos nodes. Então você pode dar um nome que você quiser. Por exemplo, se eu quiser só Rotation, ou só Scale, assim, como se fosse em abreviação, você pode determinar aqui, tá? E aí aqui você também pode organizar, ó, a estrutura dos nodes e também nesse X você deleta essa cadeia aqui de organização. Isso vai ser muito legal quando a galera começar a compartilhar nodes e também quando começarem a surgir add-ons, porque muita gente vai criar estruturas extremamente complexas que você vai poder mexer apenas nessa interface visual para criar aí os seus efeitos mais facilmente, tá? A parte legal disso que a gente está mexendo, deixa eu só fechar esse translation, é que, ok, a gente não faz muito com isso, mas a graça desse sistema é que a gente pode simplesmente pegar, duplicar esse transform, certo? E aí eu posso pegar esse geometry e ligar bem aqui, ok? E se eu unir agora essas duas informações com, vamos lá, onde é que tá? Aqui, Geometry, Join Geometry, eu vou colocar aqui e vou colocar aqui. Agora a gente está unindo essas duas geometrias, porque esse segundo node de Transform, ela acabou criando uma outra geometria. E veja só, agora eu tenho aqui dois cubos, tá? Sendo que esse segundo cubo ele é como se fosse
uma espécie de clone desse primeiro, uma vez que a gente só tem um único cubo no Outliner. E esse outro cubo, lógico, a gente pode colocar valores completamente diferentes aqui. E eu posso, nesse caso, duplicar mais uma vez, colocar mais uma vez a minha geometria, no caso o cubo. Eu posso unir isso mais uma vez à cadeia que já existe com o Join Geometry. Veja só, e aí eu vou puxar isso um pouco para o lado e aqui está. A gente tem agora 3 cubos, certo? Então, veja só como esse sistema é interessante, porque a partir daqui a gente pode criar uma cadeia inteira de clones. Lógico que esse processo está sendo bem manual, muito provavelmente a gente vai ter formas mais fáceis de fazer isso muito em breve. Lembrando que essa é a primeira etapa do Geometry Nodes e há uma quantidade bem pequena de nodes. Então, vamos lá, vamos torcer. Então, o que mais que a gente pode fazer aqui? Uma coisa legal é que, se você vier em Mesh, basicamente aqui a gente tem uma listagem de modifiers, tá? Ainda não tem muitos, como você pode ver, mas eu vou colocar o Subdivision Surface bem aqui. A parte legal de trabalhar com nodes é que a gente pode colocar isso em diversas partes da minha cadeia. Eu posso colocar depois do primeiro cubo, e aí apenas ele sofre o Subdivision Surface. Eu vou com Alt, eu puxo, ó, e ele sai da ligação. Eu vou colocar agora aqui, e aí veja só, o primeiro e o segundo cubos viraram, né, entraram com o Subdivision Surface, ou se eu quiser apenas no segundo, eu coloco aqui. Então, se eu quiser agora colocar no terceiro, a gente coloca aqui, e por fim, se eu quiser colocar em todos, a gente coloca no final da cadeia. Então, veja só como é um sistema interessante e fácil de entender, né? Digamos, a nossa árvore ela está acontecendo aqui da esquerda para a direita. Então, eu posso fazer mais algumas coisas com isso, né? Lógico que se eu quiser, por exemplo, alterar o tamanho desse último cubo, é fácil, é só eu pegar esse último transforme e aí eu posso alterar ele bem aqui, mas vamos alterar de uma forma um pouco mais interessante. Então, se eu colocar aqui vector e vamos lá, se eu colocar o combine XYZ, veja só que agora a gente tem um node que me dá a possibilidade de ter valores individuais aqui x, y e z, que por sua vez eu posso conectar nodes específicos aqui para esses eixos específicos, tá? Coisa que aqui não dá. Aqui a gente conecta um node que mexe em tudo, enquanto que aqui a gente isola os canais x, y e z. Então, eu vou colocar isso aqui, o cubo desaparece, vamos voltar para os valores anteriores. Então, se eu quiser, por exemplo, criar uma animação oscilante aqui nesse cubo, tá? Apenas no eixo Z, a gente pode vir aqui em Utilities, Math, e eu vou colocar esse modo Sine, e eu vou conectar aqui. E agora, à medida que eu for alterando esse valor, veja que agora a minha escala ela fica acontecendo de uma forma meio oscilante, né? Fica subindo e descendo de uma forma, enfim, interessante. Eu vou colocar um keyframe, vou avançar um pouco na minha timeline e vou colocar, sei lá, 15 e coloco outro keyframe. E agora, quando eu der play, a gente tem essa animação acontecendo para a gente. Ok, então veja só como bem fácil a gente criou isso. O funcionamento é bem fácil de entender. Se você quiser, a gente pode colocar essa mesma animação no segundo cubo. Basta eu pegar agora essa saída e colocar aqui. Então veja só como agora os dois objetos compartilham da mesma animação. Se eu quiser criar uma variação nesse cubo do meio, por exemplo, eu posso colocar uma outra informação aqui e aí eles vão ter valores 100% diferentes, ok? Então, provavelmente vai ser mais fácil eu ter esse outro node bem aqui, dessa forma. E aí, a gente ligar dessa forma aqui. E agora, nessa única cadeia, a gente pode colocar um outro node de math, por exemplo. E aí agora, veja só, o
fica 100% diferente aqui agora, porque a gente colocou essa outra informação aqui, certo? Então, veja só como é fácil de reaproveitar uma coisa que você já fez para um node e reutilizar em outro node, certo? A gente ainda pode mexer em mais coisas, por exemplo, eu vou colocar aqui Geometry Boolean, a gente pode colocar um sistema de Boolean também, e é um dos outros modifiers que está aqui. Embora esse Boolean ele pareça mais simples do que o modifier, vamos ver como é que vai ficar aí nas próximas atualizações do Geometry Nodes. Então, eu vou colocar na minha cena um outro objeto. Vamos colocar agora um Icosphere, por exemplo. A posição dele não importa muito. Agora a gente vai colocar esse Icosphere dentro da minha Node Tree. Então eu venho em Geometry, em Input e Object Info, tá? Então agora eu posso pegar o meu Icosphere e eu tenho aqui sistema de Location, Rotation e Scale baseado no meu Icosphere, ok? Então vamos colocar agora esse Icosphere aqui no Geometry B. E vamos mudar o modo para Difference. Então, basicamente, agora, sempre que eu mexer esse Icosphere, ele vai afetar o Boolean de toda essa cadeia que a gente já tem bem aqui, certo? Você não vai ver nada acontecendo aqui, porque esse Boolean ele deve ocorrer através do transform. Então, eu vou vir aqui e colocar um transform. E aí, veja só, como agora, quando eu mexo aqui o meu transform, veja que agora a gente tem aqui o nosso Boolean acontecendo, certo? Isso aqui é baseado 100% na posição aqui do nosso Icosphere, ok? Então, onde eu quiser que esse Icosphere apareça, eu posso até tirar a visibilidade dele, se eu quiser. Aí a gente pode mexer aqui nesse node e o Boolean ele acontece, certo? E a parte legal é que isso respeita tudo que vem antes, no caso, toda a animação que já existe aqui na nossa cadeia. O que é mais legal nesse sistema de nodes é exatamente o fato de eu poder criar um novo Join Geometry, eu poder duplicar o meu transform, vou colocar aqui, e eu posso pegar o mesmo cubo de antes e colocar aqui, e agora eu vou só variar um pouquinho aqui o posicionamento, ó. E se eu quiser, agora o Boolean atinge esse outro cubo que a gente colocou. Então, essa eu diria que é a base de um sistema de um workflow não destrutível, porque eu posso criar uma cadeia inteira e no momento que eu quiser eu posso alterar essa cadeia e ter resultados completamente diferentes, sem ter que começar do zero, sem ter que deletar coisas e, enfim, inserir novas coisas. Então, veja só como com pouco esforço a gente criou algo, enfim, não é a melhor das coisas, mas não deixa de ser um exemplo interessante para a gente ver como funciona aqui o sistema de Geometry Nodes do Blender, certo? Então, há muitas coisas que a gente ainda pode fazer, mas eu diria que para um primeiro contato isso aqui é interessante. E o que é mais interessante é o fato de que a gente pode colocar um array, e aí veja só, toda animação ela se replica, inclusive eu vou clicar aqui em cima para a gente voltar a acessar os nodes, eu posso mexer no meu Boolean e esse Boolean ele se replica aqui ao longo do nosso array também, certo? Então, ainda não há uma forma de criar um array direto dentro dos nodes, mas provavelmente muito em breve isso vai acontecer. Então, eu vou colocar, por fim, só um Subdivision Surface aqui, e aí veja só como agora a gente tem tudo acontecendo com Subdivision Surface ligado, certo? Então, acaba gerando aqui um efeito meio engraçado. Deixa eu ligar aqui um Subdivision maior e veja só, passando aqui a gente começa a criar esse gráfico meio bagunçado, meio estranho aqui, tá? Então, essa é uma breve introdução ao tópico. Como eu falei, a ideia não é fazer nada muito interessante, mas só mostrar como você pode começar a se guiar aqui dentro e, enfim, ir brincando, até porque muito em breve a gente vai ter
muito mais nodes e muito mais ferramentas interessantes. Já há algumas ferramentas interessantes, como por exemplo os sistemas de distribuição, Point Distribute, Instance, mas isso fica para um outro tutorial, beleza? Então é isso aí. Não esqueça de se inscrever no canal e dar o like no seu vídeo e até a próxima. Um abraço.